Shalom. Imaginemos um barquinho de madeira, bem simples, amarrado a um cais num rio de águas que parecem assim muito tranquilas. Águas calminhas, né? Isso, bem calmas. E a corda que segura esse barco já viu dias melhores, sabe? Ela tá um pouco gasta, meio desfiando, mas quem tá a bordo não nota. A pessoa tá distraída. Exato. Afinal, a água não tá agitada. Só que de repente, por um descuido mínimo, essa corda se solta. E o barco não afunda na hora, claro. Não, de jeito nenhum. Não tem uma tempestade, não tem uma tragédia barulhenta, tipo um estrondo. Pelo contrário, o barco simplesmente vai deslizando. Bem devagarzinho. Muito devagar. Ele se afasta da margem de uma forma tão lenta, tão imperceptível, que as pessoas a bordo continuam lá, conversando, rindo, achando que estão totalmente seguras. Nossa, isso é um perigo silencioso. Pois é. Quando finalmente olham ao redor, já estão perdidas no mar, abertos, sem nem conseguir ver o porto. Uau! É uma imagem muito forte. É forte, né? Hoje, na nossa análise detalhada, no nosso mergulho profundo nas Escrituras, a gente vai olhar para o capítulo 2 do livro de Ivrivem. Que muitos conhecem como Hebreus, né? Isso mesmo. E nós vamos descobrir por que a nossa emuná, a nossa fé, raramente afunda de uma vez. Na maioria das vezes, ela apenas desliza em silêncio. Bom, é um prazer imenso estar aqui com você para mais essa nossa imersão de hoje. O prazer é todo meu. E assim, para quem nos ouve agora, seja no trânsito, seja em casa lavando uma louça ou organizando as coisas, é fundamental a gente fazer um alinhamento sobre a nossa base de estudo. Com certeza. Dos originais, nós não vamos usar aqueles títulos comuns que o mundo adota por aí. É importante a gente frisar isso para os nossos ouvintes. Exatamente. Nós usaremos os nomes verdadeiros. Então, sempre que a gente falar do nosso amado Abba, o nosso Pai, o Altíssimo e Criador de todo o universo, usaremos o seu nome sagrado, Iau. Iau. Sempre com muito respeito. Com reverência profunda. E quando falarmos do nosso amado Mashia, o nosso Salvador, O filho primogênito é Yausha, o nosso Mashia. é muito, muito essencial trazer essa clareza logo de início, porque, assim, os nomes carregam a identidade e a verdade da mensagem, sabe? Exato. Ter essa base muda completamente a forma como a gente absorve o conteúdo. Muda tudo. Mas bom, ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá, voltando para a imagem daquele barquinho que eu falei. O capítulo 2 começa justamente com esse alerta que, olha, chega a dar um frio na barriga. Dá mesmo. O texto diz que precisamos prestar a mais séria atenção àquilo que ouvimos para que jamais deslizemos, porque o autor usa essa ideia de deslizar, tipo escorregar, em vez de falar logo numa grande queda ou rebelião. O texto aponta justamente para a sutileza do esquecimento. O deslizar acontece quando a gente perde de vista a grandiosidade daquilo que nos foi entregue, sabe? Os versículos seguintes, ali do 2 ao 4, fazem um contraste que explica disso muito bem. O que eles dizem exatamente? Eles nos lembram de como a Torá, a lei, foi entregue lá no passado. Lá atrás, com os nossos antepassados. Isso. Ela não foi simplesmente deixada por aí, ela foi entregue com o auxílio de Malachim. São os mensageiros celestiais, certo? Exato, os mensageiros do Altíssimo. E essa mensagem era extremamente firme. Tipo, cada transgressão recebia sua justa retribuição. Não tinha como escapar, né? Nenhuma chance. A lógica que o texto constrói é a seguinte: se uma mensagem entregue por mensageiros celestiais exigia tanta obediência e tanto temor, como é que alguém poderia achar que sairia ileso se negligenciasse algo ainda maior? Algo ainda mais profundo. Sim, que é a grandiosa salvação iniciada pelo próprio soberano. Mas espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi a mecânica disso. Pode falar. A mensagem trazida pelos Malachim, ela já não era algo perfeito, algo que vinha do céu. Era sim, sem dúvida. Então, por que a punição ou a consequência de ignorar a salvação seria tão mais grave do que ignorar a lei que os mensageiros trouxeram? Validação e de intimidade infinitamente superior. Entendi. Pensa bem. A lei foi mediada por mensageiros. A salvação, por sua vez, foi anunciada inicialmente pelo próprio soberano e depois confirmada por aqueles que o ouviram. Testemunhas oculares. Isso. E
confirmada com algo muito específico. Sinais, maravilhas, milagres diversos e, olha, o mais importante. O que seria? A distribuição dos dons do Ruach Kadosh, o Espírito Santo, conforme a vontade do próprio Altíssimo Yahweh. Uau! Então é um nível de prova muito maior. Exatamente. O nível de revelação e de poder envolvido nessa salvação é tão íntimo, tão ligado à própria essência do Criador agindo no meio do seu povo, que virar as costas para isso não é só quebrar uma regrinha. É rejeitar um resgate gigantesco. É rejeitar o maior esforço de resgate que o universo já viu. Nossa, faz todo sentido. É como se, num primeiro caso, o rei mandasse os seus guardas entregarem um decreto. Boa analogia. Mas no segundo caso, a família real vai pessoalmente fazer o resgate. E o rei ainda envia o selo máximo do seu poder para confinar tudo. É exatamente isso. E isso nos obriga a perguntar uma coisa, para quem está acompanhando a gente. Diga. Se esse resgate é tão grandioso, a ponto de ofuscar até mesmo os mensageiros celestiais, quem é a figura central que desceu para fazer isso? O nosso Mashiach. Sim, o texto nos guia para a identidade de Yahushua, mas tem um ponto aqui, nos versículos 5 a 9, que, olha, sempre gerou muita confusão por aí. Ah, sim, eu sei bem do que você está falando. O texto fala que ele foi feito por um pouco menor que os Malaquim, para sofrer a morte por todo homem, e depois foi coroado com Tiferet, que significa glória, esplendor. Tiferet. Só que a tradição do mundo, ao longo de séculos, ensinou que o Criador e o Filho são a mesma exata pessoa, que eles se misturam em um só ser. Pois é, uma grande confusão. Então, peraí, você está me dizendo que o texto original de Ibrim e a Bíblia hebraica de forma geral separa claramente a identidade dos dois? Como é que isso funciona na prática para nossa emuná? Olha, se conectarmos isso com a imagem maior, a gente vai ver que essa é, sem exagero nenhum, uma das bases mais vitais da nossa emuná. É importantíssimo saber disso. E importantíssimo mesmo. E sim, os textos originais separam essas identidades com uma precisão assim cirúrgica. Existem dois seres distintos, ponto. Dois seres. Dois. O Altíssimo Yahweh, o nosso Abba, é o Criador absoluto, de onde tudo provém. Certo. E Yahushua é o seu filho primogênito. Para entendermos o mecanismo disso de forma bem simples, basta olharmos para 1 Timóteo, lá no capítulo 2, versículos 5 e 6. O que diz lá? Lá está escrito de forma cristalina que há um só Altíssimo, Yahweh, e há um só intermediador. Um único mediador entre o Altíssimo e nós. E quem é? Yahushua, o homem. Yahushua, o intermediador. Isso. Foi Yahushua quem derramou seu sangue lá no madeiro para resgatar a todos nós. Então a gente precisa ter muito cuidado para não colocar os dois como se fossem um só. Eles são dois. Mas eles têm uma ligação muito forte, né? Fortíssima. Yahushua carrega o resplendor do Pai com ele. Ele carrega consigo o Ruach Kadosh do Criador. Mas eles têm posições e papéis totalmente diferentes. Nossa, então, se eles são distintos, como fica a questão da nossa postura diante deles? Como assim? É que quem nos ouve agora talvez tenha passado a vida inteira direcionando absolutamente tudo, inclusive a adoração suprema, para o Filho. Sim, por causa de tradições antigas. Exato. Baseando-se em costumes que aprenderam desde cedo. Onde a gente traça essa linha entre o respeito ao mediador e o culto ao Criador. Bom, nós traçamos essa linha exatamente onde o próprio Yahushua a traçou. O único ser em todo o universo digno de adoração é o Altíssimo Yahweh. Adoração é só para o Pai. Só. Yahushua nos comprou com um preço altíssimo. Ele enfrentou o horror do madeiro por amor a nós. E por isso, por todo esse sacrifício, ele merece a nossa mais profunda, irrestrita e absoluta reverência. Reverência. Sim, profunda reverência. Mas a adoração, o culto supremo, Yahushua sempre direcionou para o Pai. O maior exemplo dessa mecânica, dessa obediência,
A gente vê lá no deserto. Na tentação. Isso, durante a segunda tentação. Se a gente for lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8, ou lá em Mateus, capítulo 4 também, O que acontece nesses textos? a gente vê o maligno oferecendo a Yahusha todos os reinos do mundo se, prostrado, ele o adorasse. E qual foi a resposta? Yahusha foi taxativo, muito claro. Ele disse algo do tipo: ao Altíssimo Yah o adorarás, e só a ele darás culto. O nosso Salvador jamais usurpou o lugar do seu pai. Ele não tentou pegar a coroa maior para ele. Jamais. Ele não buscou tomar a posição de adoração para si. Então, olha, todo texto ou tradição por aí que surgira adorar o mediador no lugar do Criador precisa ser corrigido pelo próprio ensinamento de Yahusha. Ficou muito claro. Adoramos a Yahweh e reverenciamos a Yahusha. Exatamente isso. Deixa eu tentar colocar isso numa analogia bem simples do nosso dia a dia para ver se as peças se encaixam perfeitamente para todos que nos acompanham. Por favor, analogias sempre ajudam. Então, imaginemos um reino vasto, muito grande. E nesse reino existe o rei soberano. Ele criou o reino, ele sustenta a vida de todos ali e é a fonte de toda a autoridade. Certo, o rei. Mas existe também o filho do rei, que é o seu embaixador de maior confiança. Um dia, uma província desse reino se perde, cai sob o domínio de um tirano horrível e acaba sendo escravizada. Nossa situação, né? Nossa situação. E o rei, movido por um amor imenso, decide enviar esse filho para o resgate. O filho vai, abre mão do seu conforto lá no palácio, sofre nas mãos do tirano, batalha até quase ser destruído e finalmente consegue pagar o resgate daquelas pessoas. Ele liberta o povo. E traz todo mundo de volta. Nós, sendo essas pessoas resgatadas, a gente vai olhar para esse filho e a nossa gratidão vai ser tipo eterna. Profunda gratidão. Reverenciamos profundamente o filho que nos salva, mas adoramos apenas o rei que o enviou. É exatamente por aí. A sua analogia é perfeita e ela nos ajuda muito a ver como essa separação de papéis não diminui o filho de forma alguma. Não tira o valor dele. Pelo contrário, exalta a obediência perfeita que ele teve. E Yahusha se submeteu voluntariamente. E o mais belo disso que o texto de Ivrim nos mostra a partir do versículo 10 é que esse processo de resgate criou um laço inquebrável. Um laço com quem? Conosco. O texto diz que convinha ao soberano aperfeiçoar através do sofrimento o autor da nossa salvação. E no versículo 11 tem uma palavra lindíssima. Qual? Diz que aquele que santifica e os que são santificados provém de um só. Eles são Echad. Echad. Unidos. Unidos, né? Unidos num só propósito, numa só essência de obediência, e é por isso que Yahusha não tem a menor vergonha de nos chamar de irmãos. Saber que não há vergonha da parte dele é algo que conforta muito, sabe? Principalmente quando a gente conhece as nossas próprias falhas diárias. Com certeza, traz um alívio para a alma. E enquanto eu li as notas de rodapé da nossa Bíblia hebraica preparando este material, um ponto lá no versículo 12 me fez parar e pensar muito. O que te chamou a atenção? Esse versículo traz uma citação dizendo assim: Eu declararei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação eu te louvarei. E a nota de estudo lá embaixo explica que essa é uma marca única da nossa caminhada. E é mesmo? Uma marca fundamental. Então eu queria te perguntar, por que declarar o nome era a grande missão de Yahusha? Tipo, a gente não poderia simplesmente chamar o Altíssimo de qualquer título carinhoso e pronto? Qual é a mecânica por trás do nome que o torna o centro dessa missão no meio dos irmãos? Essa pergunta toca no núcleo do porquê nós estamos aqui hoje conversando sobre isso. Ao longo dos séculos, o mundo e as religiões criadas pelos homens substituíram o nome verdadeiro por títulos genéricos, sabe? Títulos que todo mundo usa por aí. Isso. Acabaram muitas vezes misturando a adoração genuína com costumes de outras nações, coisas que não vêm das Escrituras. Mas Yahusha tinha uma missão restauradora. Restaurar o que tinha se perdido. Para os Yaldim e para nós hoje, que somos o remanescente, o povo das nações. A casa de Efraim, certo. Exatamente, a casa de Efraim sendo reconectada. Para nós, o nome não é apenas um som saindo da boca.
O nome Iau carrega a autoridade, a identidade, o caráter e a aliança do próprio Criador. Uau, não é só um rótulo. Não mesmo. E nenhuma outra fé em nenhum lugar faz o que Yahushua fez. Ele não veio para fundar uma religião nova. Ele veio declarar o nome verdadeiro do Pai àqueles que o haviam esquecido com o tempo. Então, quando ele ensina o nome aos seus irmãos, ele está, na verdade, resgatando a nossa certidão de nascimento espiritual. Que imagem forte. É como se ele estivesse nos dizendo, olha, lembrem-se de quem vocês são e, principalmente, a quem vocês pertencem. Nossa, é muito forte pensar que fomos reconectados à nossa certidão de nascimento espiritual porque ele assumiu a linha de frente. É maravilhoso. E isso já nos leva direto para os versículos 14 a 18, que, olha, para mim, formam um grande clímax emocional e teológico de todo esse capítulo. Esses versículos são importantíssimos, importantíssimos mesmo. O texto diz que, já que os filhos são participantes de carne e sangue, que no hebraico a gente chama de dam. Já que somos de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição física. Mas fica aquela dúvida, né? Por quê? É uma pergunta justa. Um ser celestial não seria infinitamente mais forte para derrotar o maligno? Qual é o mecanismo lógico de precisar ter carne e sangue para vencer o mal e livrar as pessoas do medo da morte? Bom, se conectarmos isso com a imagem maior da justiça do Altíssimo, a lógica é maravilhosa. Pensa bem, o ser humano, feito de carne e sangue, foi quem se sujeitou à escravidão lá no início. O homem caiu. O homem caiu. Pela lei da redenção, o resgate precisava vir de um parente próximo. Alguém da mesma natureza. Tem que ser equivalente, então. Exato. O Malak, um mensageiro celestial que é puramente espiritual, não poderia morrer no lugar do homem. Por que não? Porque não compartilha da nossa natureza de dam, de carne e sangue. Ah, claro. E Yahushua precisava se esvaziar daquela glória plena dele e vestir a nossa fragilidade humana. O versículo 14 explica exatamente por quê. Para que pela sua própria morte no madeiro... Lá no madeiro. Isso, lá no madeiro. Para que lá ele pudesse aniquilar o maligno que tinha o poder da morte. A única forma de quebrar o poder da morte sobre nós era entrar nela sendo totalmente inocente e vencê-la de dentro para fora. É a lei da substituição. O preço precisava ser pago na mesma moeda. Perfeitamente dito. E o versículo 15 ainda acrescenta algo muito realista para o nosso dia a dia. Diz que ele fez isso para, assim, livrar todos os que, por temor da morte, estavam durante todas a vida sujeitos à escravidão. Escravidão emocional, inclusive. Sim. O ser humano vive assombrado por fins, não é verdade? Pelo fim da juventude, pelo fim do dinheiro, o fim da saúde e, no limite, o medo profundo do fim da vida. Nós somos muito escravizados por esse medo invisível. Exatamente. O medo da morte acaba ditando quase todos os nossos comportamentos de ansiedade e aquela autopreservação egoísta que a gente vê no mundo todo. É o que mais tem. Mas Yahushua foi até o madeiro e a dor física e espiritual que ele sofreu ali quebrou a corrente desse medo. Ele provou que a morte não é o fim para quem está vivendo na verdadeira emuná, na fé transmitida pelos nossos antepassados. Isso muda tudo. E é aqui que os versículos 17 e 18 amarram as coisas de uma maneira incrivelmente prática. O que diz lá? O texto afirma que ele tinha que ser semelhante aos seus irmãos em tudo para se tornar um Cohen Gadol, um sumo sacerdote misericordioso e fiel perante o Altíssimo, capaz de fazer a Queporá. Peraí, vamos pausar nesses dois termos, Cohen Gadol e Queporá. O que eles significam na prática para as pessoas com pouca instrução formal que estão nos ouvindo agora e talvez nunca tenham ouvido essas palavras? Claro, vamos simplificar. Cohen Gadol é o sumo sacerdote. Era aquela pessoa que entrava na presença do soberano para representar todo o povo. O grande representante. Mas, olha, a maravilha que está na palavra usada para descrever o coração desse nosso mediador. A palavra é
Rachamim é frequentemente traduzido só como misericórdia, mas no hebraico original carrega o sentido de uma compaixão visceral. Sabe aquele amor profundo, protetor que a gente sente quase nas entranhas? Aquele amor de mãe, amor de pai, protegendo o filho. Esse mesmo. E Yahusha é um Kohen Gadol cheio de rachamim. E por quê? O versículo 18 responde de forma linda. Diz, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nossa, então, trazendo isso para realidade pura e simples. Imaginemos a manhã de uma segunda-feira. O despertador toca. Sabe quando a pessoa que nos ouve agora acorda e bate aquele peso imediato no peito? Sei bem. A ansiedade da semana. É a ansiedade das contas para pagar, os problemas difíceis no trabalho, ou aquela tentação antiga, bem silenciosa que insiste em bater na porta da pessoa. Ou até uma tristeza profunda que ninguém na casa percebe. Uma angústia escondida, né? Exato. E muitas vezes, a tendência humana é achar que o céu é um lugar muito burocrático e distante, habitado por seres que não sabem o que é ter suor escorrendo no rosto, ou dor nas costas, ou angústia na alma. Infelizmente, muita gente pensa assim. Mas esse texto que a gente está analisando destrói essa visão, certo? Destrói completamente, porque o céu não é uma administração distante e fria. Definitivamente não. Quando a pessoa chora no meio da noite, no silêncio do quarto, ou quando está ali à beira de ceder a um erro grave, porque a pressão do mundo está forte demais, o mediador que intercede por ela perante o Altíssimo Yahweh não é alguém que precisou ler num livro como o sofrimento funciona. Ele viveu, Anabelle. Ele viveu. E Yahusha sentiu o cansaço extremo. Ele sentiu a fome bater. Ele sentiu a traição de pessoas em quem ele confiava. Ele enfrentou tentações pesadíssimas e encarou a dor brutal dos pregos lá no madeiro. A dor humana não é uma teoria para ele. Jamais. O dã dele, o sangue, escorreu de verdade. Portanto, quando quem nos ouve clama por socorro, o nosso Kohen Gadol sabe exatamente, nos mínimos detalhes, o que aquela dor significa. Ele entende cada milímetro do que a gente passa. Cada milímetro no seu sofrimento. E ele intercede por quem sofre com um rachamim verdadeiro, com aquela compaixão visceral. Ele tem a capacidade, tanto legal quanto emocional, de socorrer a pessoa no momento exato em que ela mais precisa. Olha, ouvir isso muda a perspectiva de qualquer dia difícil. Saber que a gente não está navegando sozinho. O nosso mediador tem as cicatrizes para provar que esteve aqui e que nos entende. Verdade, é um alento gigante. E bom, conforme nós vamos encerrando a nossa análise de hoje sobre esse capítulo riquíssimo de Ivrim, eu não quero que a gente saia daqui apenas com informações bem organizadas na cabeça. O conhecimento precisa descer para o coração, né? Exato. Nós entendemos o alerta lá do começo para não deixarmos o nosso barquinho deslizar no esquecimento. Nós compreendemos a imensa grandeza e a distinção bem clara entre reverenciar profundamente o Filho e adorar somente o Criador, o nosso Altíssimo Yahweh. Que é uma regra de ouro para nossa imuná. Sim. Nós vimos também o porquê do madeiro e esse profundo rachime do nosso Kohen Gadol. Mas tem um pensamento que eu gostaria de deixar marinando na mente de quem nos acompanhou até aqui. Uma provocação final. Isso. Uma reflexão prática. Nós aprendemos hoje que Yahusha assumiu a linha de frente. Ele encarou o sofrimento humano e veio declarar o verdadeiro nome para nos devolver a nossa identidade, para nos amarrar num cais muito seguro. E sabendo de tudo isso, qual é a nossa responsabilidade agora? Se nós temos a revelação do verdadeiro nome, se nós fomos ancorados pela imuná correta dos antepassados, a gente não pode simplesmente sentar no nosso barco seguro, cruzar os braços e ignorar o resto do rio. Com certeza não. Como nós estamos olhando para as outras pessoas que ainda estão amarradas a cais e tradições antigas, que ainda confundem as identidades lá no céu, ou que estão lentamente deslizando para o mar aberto sem perceber o perigo. O conhecimento profundo que nós recebemos hoje exige compaixão da nossa parte. Exige ação. O verdadeiro teste para saber se nós entendemos o que Yahusha fez é ver se nós também teremos a coragem e a compaixão de lançar uma corda firme para aqueles que ainda estão à deriva. Com muito temor, com mansidão, claro,
mostrando a eles o caminho de volta para casa. É a pura verdade. Então pensem sobre qual barco ao seu redor precisa dessa corda hoje. Com isso, eu vou passar a palavra para as considerações finais da nossa especialista. Essa sua reflexão final encerra o nosso estudo com uma responsabilidade muito, muito belíssima. Receber a verdade é um privilégio enorme, mas compartilhá-la com rachamim, com compaixão visceral, é o nosso grande dever. É a nossa missão. O nosso mediador não se envergonhou de nós, e nós não devemos nos envergonhar de estender a mão aos outros e declarar o verdadeiro nome. Que possamos todos nós manter a nossa imuná inabalável, não importa o quão forte o vento da vida sopre. E assim, seguindo o padrão de amor e cuidado deixado pelo apóstolo Shaul lá no passado, que o favor imerecido e a graça do nosso Mashiach e Yahushua, juntamente com o amor eterno do nosso Abba e Al, repousem sobre a mente e o coração de cada um que esteve conosco hoje, trazendo consolo, trazendo firmeza e um direcionamento claro para toda semana. Shalom. Shalom. Assim seja.